Vamos lá. Recording is on. Ok, a partir desse momento estamos gravando aqui e vamos relembrar aqui no Futato. Vocês estão conseguindo enxergar bem isso aqui? Acho que é bom diminuir o tamanho, né? Ou melhor, aumentar o tamanho. Aumentar, por favor. Claro, claro. É isso que eu queria saber. Deixa eu pegar aqui. O problema de aumentar o tamanho, às vezes, é que ele corta nos lugares que não são os ideais para cortar, né? Então, olha só, a gente já viu várias possibilidades de pronomes em hebraico, e a gente já viu que o pronome ele pode vir separado, quando é um pronome pessoal. Então, você tem os pronomes... Vamos lá, deixa eu pegar aqui, fazer uma rápida recordação aqui, olha só. Os pronomes pessoais, né? Tá vendo? É isso que eu estou falando. Ele corta onde não é para cortar. Deixa eu ir. Tá. Substantivo, pronomes. Tá aqui, os pronomes pessoais. Então, já apareceu alguma coisa aqui na lição 4, onde você tem o U. Que pronome é esse? O, I e atá. Ele. Ele, ela e atá. Atá. Voz. Seria, atá é voz, exatamente. Então, olha só. Forma dos pronomes pessoais. No neutro, o, ele. Desculpa, neutro. Ele, no sentido de... Por que ele coloca neutro aqui? Não é neutro. Ele é masculino. Não existe neutro em hebraico. Deve ser algum problema de tradução. Ok. Ele deve estar falando que pode servir também para algo neutro. Tá? Algo sem... existem palavras que são masculinas em hebraico, assim como em português, né? Você diz o cachorro, ele. Tipo o it do inglês? Não, aí que está, é exatamente diferente do it, porque o it, ele é, de fato, um pronome neutro que existe no inglês. No hebraico não existe um pronome neutro, como existe no grego, por exemplo. Mas você vai depender do gênero linguístico da palavra. Por que chão é masculino? Não tem, é uma questão gramatical apenas. Então, quando você fala chão em português, você diz, o chão, ele é muito duro. Então, ele aqui pode ser usado, o que ele quer dizer é que ele pode ser usado para palavras que, embora gramaticalmente masculinas, são neutras no gênero. É isso que ele quer dizer. Árvore. Árvore é feminina. Por que a árvore é feminina? Então, em português, você diz assim, árvore, ela é frondosa. Né? Então, ela e ele podem ser usados de maneira neutra e, nesses casos, eles vão significar algo. Ok? Eles vão indicar algo. Tá? Então, ele... eu estou com a internet meio intermitente, gente. Se vocês perceberem que caiu, me avisem aí, tá? Ele é o, e ela é i, para palavras masculinas e para palavras femininas. Não se importando necessariamente com o gênero sexual, mas com o gênero gramatical, ok? No plural, nós temos ou emma. Os dois modos aparecem e as duas formas são intercambiáveis. Ená, então olha o que caracteriza o eles. É o mem final, masculino, e o num, no feminino. Ok? Vamos dar uma olhadinha aqui nos outros que aparecem. O Futato, ele chama de você o que eu chamo de tu, né? Deixa eu ver aqui. Forma dos pronomes pessoais. Olha só, ele chama de você, né? Você, eu colocaria aqui um tu,
né? Atá, tu. At, tu. Aqui é tu masculino e aqui é tu feminino. Note que esse atá, essa terminação tá e essa terminação t aparece no verbo, como final do verbo, né? Como se fosse tu mataste, tu, homem, mataste, tu, mulher, mataste. E aqui a mesma coisa acontece no plural. Atem e aten ou atená, ok? Atená, que é tu, masculino e feminino. E aí vem a primeira pessoa, que é eu. Cadê o eu aqui? Se eu voltar aqui, deixa eu diminuir um pouco só o tamanho, que aí ele volta. Gente, que dificuldade isso. Eu, tá aqui. Tá bom? Tá dando para ver o tamanho? Esse tamanho aqui? Maior é melhor, né? Dá para enxergar, professor. Se ficar melhor para o senhor assim... Não, é só por uma questão de... Ele, na hora de cortar, ele tem essa coisa aqui que é difícil de você regular o corte, até onde vai, entendeu? Deixa eu ver aqui, tem uma maneira de fazer essa rolagem. Deixa eu ver se pondo 2 aqui. Não faz muita diferença. Bom, aqui já melhorou. Então, olha só. Ani, que é eu, e Anok, que é o eu enfático. E o nós é anachnu, que também pode cortar aqui e ficar anachnu, ok? Normalmente, essa terminação aqui ajuda a entender. Então, esses são os pronomes pessoais. Aí, nós vamos ver, acho que tem um aberto aí. Acho que tem algum microfone aberto. Dá uma olhadinha. Só um instantinho. Wellington. Oi, é que está vazando o som, Wellington. Fique tranquilo, acontece. Deixa eu ver aqui, é que eu não estou vendo vocês direito aqui, deixa eu botar. Ok, voltou aqui. Então, voltando, esse é o pronome pessoal. Depois, a gente vai perceber que esses pronomes, no futato, ele vai aparecer lá na frente com pronomes demonstrativos, tá? São pronomes que indicam a pessoa, objeto específico ao qual nos referindo. Não, esse não é. Tem um antes aqui. Preposições, relações de construto, sufixos possessivos, exatamente. O que nós chamamos de pronome, percebam que está em 2 colunas, viu? Tá um tamanho grande assim, mas em 2 colunas talvez fique melhor de ver. Sufixos possessivos, né? Ela é expressa em hebraico através de sufixos que são chamados em outras gramáticas de sufixos pronominais. No fundo, são pedaços dos pronomes que são ligados às palavras como sufixo. E aí a gente vai ver o seguinte, olha só. A forma do sufixo é a seguinte, ela vai ser ligada à palavra no final. Então, sus mais o, que é o sufixo da terceira masculino singular, é susso. Então, cavalo dele, ou seu cavalo. Lembra? Esse sufixo indica o possuidor do cavalo. E aí, o possuidor, se ele estiver na terceira pessoa, é dele, ou seu. A gente faz uma confusão muito grande em português entre seu e teu. Né? A gente fala para a pessoa, a gente diz às vezes para um amigo, a gente fala, isso é seu. Por quê? Porque a gente usa o você.
Então é normal, você está usando a terceira pessoa. Você é terceira pessoa em português. Vem de vossa mercê. Então ele é conjugado como se fosse uma terceira pessoa. E isso, quando a gente canta cânticos, então, é uma confusão sem tamanho. Porque seu, a gente fala com Deus, seu, depois fala teu e tal. Então, vamos estabelecer que nós não vamos usar do futato essa maneira de... Quem traduziu, na verdade, é que fez isso. O tradutor quis fazer uma coisa mais moderna, né? Traduzir tu por você, e aí ele cria uma certa confusão. Vamos estabelecer que você, do futato, é tu. Então, tudo que tem a ver com você, com tu, é teu. É segunda pessoa. Quando se fala em seu é segunda, é terceira pessoa. É ele ou dele. Seu, dele. Teu, teu. Tá bom? Vamos lá. Terceiro feminino singular, você tem essa terminação aqui, notem, ela tem um ponto aqui no meio. Como é o nome desse ponto? Tem um nome esse ponto. Não é dagueche. Ele serve para indicar que esse re não é mãe de leitura. Então, ele não é o A do feminino. Porque o A do feminino, embora ele seja feminino, ele não indica, ele não tem esse ponto aqui. Então, essa letra aqui, quando você pega, por exemplo, uma palavra que termina com Sara, por exemplo, termina com A sem o ponto. Você não põe o H final na transliteração. Nesse caso aqui, você tem que pôr. Por quê? Porque esse ponto, que é um mapik, indica que essa consoante é consoante, não é vogal. Não faz parte dessa vogal aqui. Indica a posse, é dela, ou sua. Ok? E aí... Ô, professor, e como diferenciar ela da que a pessoa foi escrever? Como é que É faz? muito simples. Ela sempre vai aparecer no re, sempre vai aparecer, e o re não leva dagueche nunca. Por quê? Porque é gutural. Tá? É uma boa São pergunta. regrinhas que a gente até viu, mas Sim. acabou não decorando, e aí ferra com a gente. É difícil. Mas lembra o seguinte, gutural não leva dagueche nunca. Tem um ponto numa gutural, ou está errado, ou tem outra razão para isso. No caso, o re é a única gutural que aparentemente leva um ponto no meio. O nome desse ponto é mapique. E ele indica sempre um pronome pessoal da terceira pessoa, dela. No livro de Ruth, que a gente tem usado para ler e tal, aparece, e algumas pessoas tiveram dificuldade na hora de traduzir justamente por causa disso. Porque, claro, né, não lembra tudo, então, tá, não estou... peraí, deixei. Ah, tá aqui, eu estou bobeira. Tá aqui, ó. Vamos pegar um exemplo aqui. Deixa eu aumentar o tamanho dessas letras aqui para ficarem bem legíveis. Vou botar aqui para quebrar. Olha o que acontece com esse... Não. O que eu fiz aqui? Não. Cântico, por que cântico? Ah, ok. O que eu fiz aqui foi outra coisa, besteira. Apertei o botão errado aqui. Então, vamos pegar aqui um exemplo, olha só. Ele tem um exemplo aqui que aparece e uma ou duas pessoas ficaram na dúvida. Quer ver? Justamente a gente... Não, é capítulo 4, não. Capítulo 1.
Voltou para frente. Ok. Olha aqui, ó. Essa palavra. Vem Isha, né? Veme Isha. Tá vendo esse mapique aqui? Ok? E do marido dela. Ok? Porque esse A aqui é um pronome de possessivo da terceira pessoa feminina. E do marido dela. Dela. Onde é que está aqui? Uhum. Então, aqui, ó. Ok. Apareceu. Ó, né? Esse aqui, olha, é o cavalo dela. Essa terminação significa dela. No caso aqui, é o cavalo seu, né? No masculino. Deixa eu diminuir aqui um pouquinho, só para caber. Ó, cavalo dela. Aqui, ó, Ixá, o marido dela. No caso da leitura, se não tivesse uma pique, seria, a gente leria Ixá. Mas como tem uma pique, a gente lê Ixá. Ixá. O re aparece bem suavezinho no final. Ixá. Aí você entende, o judeu, se você falar Ixá, ele vai entender, é o marido ou o homem dela. Ish Professor, é marido ou homem, diga. o que é essa linha vertical aí do lado aí embaixo do Shin? Isso aí. Isso, essa aqui. Isso é um sinal massorético que tem uma função mais gramatical do que qualquer outra coisa. Eu tenho preferido usar essa Bíblia aqui, que traz os sinais massoréticos, do que a Stuttgartensia. A Stuttgartensia, ela não traz os sinais massoréticos de uma maneira tão forte como essa, mas ela tem um problema, porque eu tenho menos recursos para usar né? Então, olha só, pegando aqui, Ruth, acho que é 5, né? Aqui. Note que aqui, nessa palavra, ele não tem. Está vendo aqui? Ele não tem. Nessa outra Bíblia aqui, ele tem, porque ele é mais completo. Está vendo? Tem um monte de sinaizinhos aqui que acabam entrando. A lista completa destes sinais massoréticos, ela é muito extensa. Ela é muito extensa. Quer ver? Deixa eu só... Massoréticos. Esses sinais servem para dividir o texto. Eles têm uma função, deixa eu achar aqui, um negócio que é bem interessante, é um recurso que tem no Logos, que se chama cantilação. Cantilação, ele é dado justamente, o texto hebraico, ele é dividido, deixa eu só mostrar para vocês como é que ele faz aqui. E aí você vai entender o nome desses todos. Deixa eu abri-lo aqui como visualização de leitura. E eu vou aumentar o tamanho para que vocês possam ter uma ideia. Nós estamos aqui trabalhando com Ruth, é isso? Ruth 1. Então, eu pego aqui o texto do Ruth 1. Onde é que está aqui? Não vai ter jeito, eu vou ter que fazer caber aqui, eu não tenho como
Esses nomes aqui, eles indicam justamente isso. Deixa eu... Uma pena. Tem que ser no tamanho normal. Então, olha só. Aqueles sinaizinhos, os nomes deles são esses aqui, olha. Então, você tem... o Sofupazuki é aqueles dois pontinhos finais. É um sinal que indica ponto final. Ok? Você divide o texto em 2 atinás. Tá? O atiná aqui. O atiná 1, ele divide o texto em 2 metades. Depois, cada atiná tem 2 akef. E cada akef tem 2 pashtar. Então, você tem aqui, olha, isso aqui é uma gramática tal. Mesmo você tem os akef katon, aqui você tem outros akef katon, e aqui você tem mais 2 pashtar, e pode ter também 2 tifra. O nome de cada um desses sinais indica um posicionamento gramatical no texto. Isso vamos lá, deixa eu achar aqui qual é a palavra que nós vimos ali. Acho que é no versículo 5. Ó, o versículo 5 mostra esse sinalzinho aqui, se chama tifra. Tá? Esse tifra é justamente que mostra aonde está a divisão da gramatical. Então, essas coisas, olha, entre o Sofupazuki e outro, você tem um verso inteiro. Esse verso pode ser dividido em 2 atinás. Querem ver? Só para... O YouTube tem o seguinte resultado. Obrigado. Então, olha só, quando você tem aqui, olha, esse aqui é o primeiro tifra, aqui é o segundo tifra, isso aqui também é um sinal. Então, esse aqui é o atená, esse que parece aqui uma ferradurazinha e tal. Cada um desses sinais, ele tem um nome e eles indicam, por exemplo, esse aqui indica que essa palavra está em construto com essa é absoluto e essa é construto, olha o sinalzinho aqui. Tá? E assim por diante. Cada uma desses sinais vai indicar um tipo de cantilação, que se chama. Respondeu a sua pergunta? Pode repetir o sinal, professor? Oi? Você pode repetir ali o sinal com house do construto e do absoluto? Pois não. Tá, por quê? Ficou sem áudio? Para mim falhou, não sei se é a minha internet aqui. Pode ser. Vamos lá, deixa eu achar aqui onde é que eu estou. Tá aqui. Ó, este sinalzinho aqui indica construto. Você pode ter 1, 2, 3, todos eles com esse sinal e fecha aqui. E essa é a palavra que vai estar no absoluto. Ok? Essa é a palavra que vai estar no construto. Né? Ele, na verdade, nesse caso aqui, é um verbo e ele está indicando uma relação com essa palavra aqui. Ó, quer ver? Essa outra aqui... São centenas de sinais, por isso é difícil saber. Olha só, esse aqui também indica, esse aqui está em construto com esse. Olha, esse aqui faz uma espécie de cadeia de construto. Então, a diferença dos sinais aqui. Não é tão simples de decifrar esses sinais massoréticos. E nessa Bíblia aqui... Essa Bíblia aqui, Bíblia Sacra, que tem o grego e o hebraico, ele vem, vamos ver se está aqui, ele vem com um papelzinho desse aqui, minúsculo, você tem que ter uma vista tremenda, que tem aqui
um resumo dos sinais massoréticos. Dos dois lados, ó. E existe um outro também que veio junto aqui, tem que estar aqui no meio, vamos ver se eu acho aqui. É um outro cartãozinho que traz o resumo do resumo. E aí você tem os sinais massoréticos, vamos ver se eu consigo mostrar aqui para vocês. Olha, de cantilação, a tabela mais, vamos dizer, uma tabela reduzida dos acentos. Então, cada um desses acentos tem uma finalidade no hebraico. Por isso, às vezes, ele é complicado, Samuel. Tá? Conforme for, eu arrumo uma cópia dessa tabela e ponho para vocês, por uma questão de curiosidade. Quem sabe possa ajudar em alguma coisa. Legal? Ok. Então, vamos voltar aqui. O que nós vamos fazer hoje? Nós vamos pegar esse texto aqui, do hebraico, e nós vamos procurar identificar quais são os pronomes. Ok? Então, vamos pegar aqui o texto de Ruth, capítulo 2. Vamos fazer o seguinte, vamos pegar o capítulo 1, onde vocês... Porque lá no capítulo 1 tem poucos pronomes. Vamos pegar o capítulo 1, que vocês já traduziram, e ele vai facilitar. Então, vaiei, que são verbo, bimei, shefot, shefotim, nos dias de, esse aqui é um sinal, olha aqui, ó o construto aqui, tá vendo? Nos dias em que julgavam os juízes, olha, note que ele tem um sinalzinho aqui, o segundo construto tem um sinal embaixo, e o absoluto tem esses dois pontos, em cima da antepenúltima letra. Isso indica uma cadeia de construto. Quando você encontrar esses dois pontos aqui, essa palavra sempre vai estar no absoluto, a anterior normalmente vai estar no construto. Pode estar com esse sinal ou esse. Se ela for a primeira da cadeia, vai ser esse. Se ela for a segunda, vai ser esse. Professor. Diga. Então, aqui é o quê? Shin ou sim? Tem os dois sinais, dois pontinhos? Aonde você está falando? Aqui? Esse aqui? Esse aqui? Tá. Quando tem dois sinais assim, você vai entender que este primeiro sinal é o sinal da letra, então é Shin. Este segundo sinal é o Roland, mas sem o Vav. Lembra que tem um Vav Roland, que seria aqui? Quando tem esse pontinho aqui, é o Roland sem o Vav. Lembra que o ele pode ser representado pelo Vav Roland, que tem o Vav com o pontinho, e pode ser representado simplesmente pelo Roland. Por isso que a gente lê Shefot, Shefotim. Ok? Não, Shofetim, perdão. Aqui é Shefot, Shofetim. Então, esses dois pontinhos, você vai ler sempre como show. E se tiver e se for um sim com Vav Roland, só vai ter um ponto. E aqui, em seguida, não vai ter vogal nenhuma. Como esse aqui, por exemplo, você vê que não tem vogal nenhuma nele, a vogal está aqui em cima. Então, quando não tem vogal no sim, é sinal que ele está com a vogal Roland aqui, que é so. Então, aqui nesse caso, quando tem só um aqui. Quando tem dois, como nesse caso, é sho. Shofetim. Né? Vai Haav Baaretz. Então, houve uma fome
na terra, né? Vayelech, ish, mibeit, da casa, mibeit lehem, e Erudá, lagur, para viver como estrangeiro, Bishdei, esse ei aqui indica o construto, então Bishdei é no território de Moabe. O que é esse U? Este. Ele é o pronome pessoal da terceira pessoa do masculino singular, né? Essa estava fácil, né? Nós estamos falando de pronome. Eu falei que a gente ia procurar os pronomes. E a primeira palavra que eu paro e pergunto, o que é isso? Vocês deviam ter imaginado que era um pronome. Ok? Então, ele... E aí, vamos embora. Ele... É isso aí, olha. Vê. Isto. O que é isto? Ele e sua mulher. Ele e a mulher dele, ou sua mulher, o Shnei e dois Banaiv. E dois filhos. E 2 filhos, exatamente. Mas tem um pronome aí também. E seus 2 filhos. Esse aive final aqui indica que os filhos são dele. Olha aqui no nosso... olha como é que é quando tem a terceira pessoa, no caso, como ali é uma outra lição que nós não vimos ainda, que indica quando você tem uma palavra no plural, como é que você põe as vogais, como é que você põe os sufixos pronominais. Querem ver? Vamos ver se tem aqui. Então, só lembrando, terceira pessoa, terceira pessoa feminina, a, com esse mapiquezinho aqui. Só a presença do re com mapique já indica um pronome grudado na palavra. No caso do masculino, segunda pessoa, tu, o teu cavalo. Aqui está seu porque ele está usando você. Então, ó, susra, e susre. Então, ra e re, lembra que ra é masculino, re é feminino. É teu ou tua. E no caso, suci é meu. Aí o plural é e an, terceira pessoa. Ok? Deles e delas. Men para masculino, num para feminino, na terceira pessoa. Na segunda pessoa, que é o teu cavalo, e ele chama aqui de seu cavalo, esse tradutor aí fez um desserviço, mas tudo bem. Vamos lá. Então, seria o cavalo deles, o cavalo delas. Aí vem o teu cavalo, porque teu aqui é tu, é o rem. Então, seria sus rem. E sus rem é o cavalo teu, mulher. E sussenu, ó, sussenu. Sussenu. O nu indica nosso. E aí ele vai explicar. O ponto no re do sufixo da terceira feminina é chamado de mapique. E indica que o re é uma consoante e não uma letra vogal. Distinguindo, por exemplo, de sussá. Se eu leio aqui sussá, eu vou entender égua. Se eu leio sussar, é o cavalo dela. É o cavalo masculino dela.
Essa é a diferença entre sussar e sussar. Sussar. Sussar, sussar. Estou exagerando um pouquinho. Sussar, sem rê. Porque o rê aqui faz parte da vogal. Nesse caso aqui, ele não faz parte da vogal. Ele é um sufixo pronominal da terceira pessoa do feminino singular. Como é que a gente faria se a palavra já tem uma terminação? Por exemplo, nos substantivos femininos, vai acontecer dela ter um ra no final. Então, vamos pegar aqui o exemplo, né? O mesmo conjunto é usado, tá bom? Ó, então, você vai ter, o que vai acontecer com a palavra? Vamos lembrar que a característica do feminino é o câmets com re. Mas quando você vai acrescentar um sufixo, você vai usar a forma construta feminina. A forma construta feminina, ela troca o re pelo tave. Está vendo aqui que essa letra não é mais o re, ela é o tave. E aí, quando você acrescenta os mesmos sufixos, que são iguais, em vez de sussô, vai ser sussato. Então, quando você encontrar uma coisa terminada em to, é uma palavra feminina com sufixo masculino da terceira pessoa. É a égua dele. Ou a sua égua. Se for dela, olha só, sussata. Sempre vai usar essa forma at no final das palavras femininas para acrescentar o sufixo. Então, em vez de sussar, que é o cavalo dela, vai ser sussatá, a égua dela. Na segunda pessoa, e aqui o futato atrapalha também, o tradutor traduziu. No inglês não tem esse problema. Mas vamos lá, é a tua égua. Então, olha só, sussata. É diferente de susra, que é o cavalo dele, ou teu cavalo. Sussata é tua égua, mas é tua homem, égua. A égua é do homem. O tu aí é masculino. Se for feminino, é sussatre. Sussatre. Ok? Então, a regra aqui é o seguinte: o mesmo conjunto de sufixos possessivos são acrescentados a uma forma de substantivo singular feminino relacionada à forma construta. No fundo é construto mesmo, porque quando você põe um sufixo, a palavra ela está no construto e o sufixo está no absoluto. Isso é uma regra, continua sendo sufixo, construto e absoluto. Uma vez que o patá breve da forma construta é uma sílaba pré-tônica aberta, na maioria das formas sufixais, ele é estendido para câmetes. Então, ele vira câmetes, resultando em sussat. Ok? Ele está dizendo aqui que no segundo masculino plural e no segundo feminino plural não acontece isso. A gente vai ver agora aqui. Vamos ver se aparece. O primeiro comum sumiu aqui. Deixa eu mudar o tamanho aqui da letra. Talvez eu consiga fazer ele aparecer. Diga! Essa questão dessa palavra aí, a última palavra aí é o CAF, né? A última letra é o CAF. É o TAV, exatamente. Aí tem o CAF no final aí. Não entendi? Leva o CAF. Sim. E aí é o CAF. A letra é CAF. Por que essa tonalidade muda? Ou por que o som muda? Que é o CAF.
é o seguinte, o kaf, quando ele tem o dagesh, ele tem o som de que, kaf. Mas sem o dagesh, ele tem o som de re. Ele tem um som mais, como se fosse uma gutural muito difícil da gente fazer, a gente substitui por re. Então, seria, por exemplo, vamos pegar a palavra melek. Melek. Quando você põe esse sheva aqui, que ele vai aparecer em são duas letras que aparecem. É que sumiu aqui, deixa-me só um instante. Deixa eu tentar mudar o tamanho aqui, que mudando o tamanho ele vai aparecer, ele volta a aparecer. Então, aqui, ó, no caso, no singular, né? Então, aqui seria, a gente traduziu por Ra e Re. A gente leu Ra e Re. Poderia ser lido Ka e Que. Então, eu poderia dizer... Aquele Begat Kefat, é isso? Isso, ele faz parte do Begat Kefat. E tem 3 letras ali que mudam o som. O Beit, que sem o dagesh vira Veit. O Kaf, que com dagesh é Ka, e sem o dagesh é Ka. Mas como a gente tem a tendência de falar Ka, é melhor falar Ra. O judeu fala assim, ó, Susat Ha. Susat Ha. É bem aqui na garganta, Susat Ha. Susat Ha. Ok? Então, esse Susat-Ha, para ficar claro, eu recomendo, leiam Susat-Ha. Por quê? Porque este kaf final não tem dagesh. Ele tem um A. E o som dele é Ka. Ka. E aqui é Re. Então, por isso é que tem esse som mais... Quando eu leio, como minha pronúncia hebraica não é ortodoxa, né? É uma pronúncia de quem não é falante, eu leio Ra, que é melhor. Porque a letra que eles realmente fazem, só nascendo judeu que você consegue fazer. Sim. Respondeu? Eu estou tirando essa dúvida porque quando aparece na palavra Melek, Isso. ele aparece com a gente que está aí na... Exatamente. Melek, você fala Melek porque não tem nenhuma vogal depois do... Então, quando você fala Melek, ok, dá para entender que é uma gutural. Agora, se tivesse uma vogal, por exemplo, se fosse falar assim, o teu rei é Melek, né? Melek-ha. Aí você... O que vai acontecer com a palavra que vai virar Melek-ha, deixa eu achar aqui, olha só. A palavra em hebraico... eu acho que aqui não. Eu ia escrevê-la aqui, mas é mais fácil. Deixa eu ver se eu acho a palavra teu rei aqui. Teu rei. Aqui em Ruth não vai achar. Só vai achar em todos... Isso. Então, vamos pegar aqui. Ao teu rei. Ó. Ao rei de Edom, não. Não é essa a palavra. Teu filho, teu servo, teu pai, eu quero teu rei.
Então, teu rei em hebraico, vamos achar aqui. Ué, cadê? Seria 28:36, é isso? Não. Ó, Malacá. Tá vendo aqui? O rei tá aqui, olha, Malak. E o pronome tá aqui. Então, note, esse virou Kaf medial, com dagesh, então é Malekha. Seria Malekha. Malekha. Mas esse segundo Kaf aqui, ele tem que ser mais fricativo do que o primeiro. O primeiro é duro, é Malekha. Esse Ra é que vai ser. Então, olha, Malekha, o teu rei. Respondeu a tua questão? No caso, porque está levando da Geisha também, né? Não, não só por causa do... se ele tiver sem dagueche, ia ser mais difícil ler ainda. Seria Malekha. Malekha. Não, é Malekha ou sem dagueche. Seria Malekha. Malekha. Vira quase que uma coisa só. Ok? Quando você usa o resh, é ra. Né? Então, ó, Asher, que por acaso é pronome também, um pronome relativo. É o único pronome relativo que existe em hebraico, Asher. Significa que, qual, onde. Significa, daqui a pouquinho a gente vai dar uma olhada nesse pronome relativo aqui. Então, voltando, vocês estão enxergando bem aqui do lado, no futato? Ou não? Aqui? Sim, dá para enxergar. Dá para enxergar? Então, olha só. No caso, então, vamos lá. O que eu devo fazer, então, com o feminino? Para eu colocar os sufixos pronominais. Qual o procedimento que o judeu faz com o feminino? Ele pega uma palavra, qualquer que seja, ok? Vamos pegar uma palavra, e ele vai fazer essa palavra terminar da seguinte forma, com kametz. Aqui ele está considerando X como X mesmo. Vamos pegar aqui, vamos pegar... Ele está usando cavalo, vamos pegar uma outra palavra aqui. Vamos pegar Melech, vamos pegar rei. Né? Então, a primeira coisa que a gente faz, vamos lá, Melech... Eu acho que o Meller é com Tsere, mas eu não tenho certeza. Se alguém descobrir que é diferente, me avisa. Não, é com Segol. Acabei de lembrar. Ele é Segol. Uhum. Então, Segol, Meller, Segol de novo. E aí vem o CAF. Nesse caso aqui, como eu vou botar, eu vou fazer uma modificação nele, ele deveria ter um CAF final, mas ele não, eu já coloco aqui, não, esse é Fê. Fê.
Eu vou pôr um kaf medial. E aí, olha só, eu vou colocar um kametz e um tav, que é a forma construta do feminino. Se eu fosse simplesmente fazer o feminino sem nenhum sufixo, como é que eu faria o feminino dessa palavra? Eu usaria essas 3 letras, eu não vou pôr as vogais de propósito, porque as vogais são modificadas. E aí, o que eu tenho que fazer para virar feminino? Eu ponho aqui e ponho o re final. Como é que eu leio esta palavra? Eu não pus a pontuação, não pus as letras dessa primeira, porque, olha só, a palavra original é meler, ou melek, né? Como é que essa palavra fica? Como é que é rainha em hebraico? Ninguém arrisca? Esse aí é o Melek, né? Isso, é o melek. Seria melek, a gente vai virar... O K final, no caso. Isso. A palavra original é essa aqui. Vamos lembrar. É uma palavra chamada segolada, porque ela tem 2 segóis. Esse tipo de palavra, ela tem ela tem algumas características, como, por exemplo, a acentuação dela, ao invés de ela ser oxítono, ela é paroxítona, é melek, ou meler. Tem gente que lê melek, tem gente que lê meler, tá? Porque não tem daguesh. Então, você pode falar meler ou melek, tá? Agora, se eu quero colocar no feminino, ela vira o quê? Malek. Malka. Quase. Malka. Quase. Por quê? Porque tem o A final, e isso faz com que o primeiro segol se alongue e o segundo segol fique mais reduzido. Então, ele vira um shevá. Aqui. Opa. Lâmeda aqui. Deixa eu tirar esse... Tá aqui. No caso, ele vira um shevazinho aqui. Por que ele vira um shevá? Porque a tônica, ele, ao invés de meler, agora virou malka. Então, o K é mais forte, ele puxa a tonicidade para cá. Então, o rainha, em hebraico, é malka, ou malcha. Tá? Eu acho que tem dagueche, porque você alonga, e aí você tem que botar um dagueche aqui, legal. Por isso ele vira malcha. Cadê o dagueche que eu coloquei aqui? Aí. Ele vira malcha. Isso é rainha. Agora, se eu quiser dizer que a rainha é dele... Professor, diga. no Paulo Mendes, ele está com um patá. Ah, é patá? No começo. Aqui no começo? Ah, então ele não vira, ele não alonga. Ele alonga, mas ele vira um A. Ok. Obrigado. Opa. Deixa eu botar aqui a letra certa. Não. Tá. Então, no caso aqui, seria patar com lame. Isso. Aí o shevá. E aí o shevá. Obrigado, hein? Ó, malka. Ok? Malka. E tem dagueche? Tem sim.
Tem, ok. Aí, olha só, o que acontece, então, aqui vai ter gaguejos também, se eu não me engano. Vamos, por via das dúvidas, coloco. O que vai acontecer, se eu quiser dizer, o rei dele, eu vou fazer assim, ó. Eu vou pôr um Rolen Vav aqui, pronto. Ok? Vamos fazer uma coisa mais legal aqui. Oi, não é isso. Professor, Diga. por que muda as vogais quando muda do feminino para o masculino para o feminino e não só o final? O que acontece com o que os maçoretas fizeram? Eles sabiam o hebraico muito bem. Eles sabiam o hebraico tal. Então, quando eles foram transcrever e criar essas vogais, eles procuraram dar a cada som uma vogal específica para ficar muito claro qual era a pronúncia da palavra. Então, eles começaram a perceber que quando você dizia, por exemplo, se você dissesse Meller, as duas consoantes, as duas vogais eram iguais. Então, Meller, a duração era essa. Quando você põe um A no final, eles percebiam que virava Malcha. Então, o que eles faziam? Eles mostravam que eles faziam essa representação. Essas modificações ocorrem, como, por exemplo, ocorre no português. Vou dar um exemplo aqui do português, que não é com vogal, mas que talvez a gente possa entender. Como é que você lê isso aqui? Pois é. Então, a gente lê... Correto? A gente não lê pois é. A gente lê pois é. Se a gente fosse escrever exatamente como a gente lê, nós teríamos que escrever isso aqui. Os maçoretas fazem isso. Ao invés deles dependerem da memória para você falar pois é, porque a gente junta uma letra com a outra, eles vão fazer com que a escrita mude para representar exatamente como eles falavam. Então, respondendo a tua pergunta de uma maneira muito simples, as letras mudam porque, ao falar, as letras mudam e os maçoretas transformaram isso. Agora, existem regras muito complexas dessa mudança de letras. Por exemplo... Essa pergunta, porque assim, sus, aí cavalo, égua é sussá. Por que rainha não é melekha? Pois é, por causa o que acontece? Quando você... sus é uma palavra de uma sílaba só. Ok? Ela não vai... As palavras monossilábicas, elas sofrem poucas modificações quando você acrescenta alguma coisa a elas. Por quê? Porque elas são de uma sílaba. Quando já tem duas sílabas, como esse caso aqui, a palavra é uma palavra que tem acentuação aqui, Meller. Ok? Quando você põe alguma coisa aqui no final, como nesse caso aqui eu errei, aqui está errado. Se você procurar aqui, você vai descobrir o seguinte, quer ver? Vamos ver se eu consigo tirar. Não, eu tenho que lembrar que é sempre contrário aqui. Aqui, as vogais corretas seriam um patá e um sheva. Por quê? Porque eu mudei a tonicidade para cá, olha. Esta agora é a sílaba tônica. Quando essa é a sílaba tônica, as vogais daqui são modificadas para se adaptar a essa sílaba tônica. A regra é, quando você muda a tonicidade da pretônica, na verdade,
a tônica deixa de ser a paroxítona e passa a ser a oxítona, a pré-tônica tem que ter a sua vogal alongada para A, e isso vai fazer com que essas, antes eram, olha só, essa sílaba aqui, quantas sílabas tem essa palavra? 2. Por quê? Porque esta é uma sílaba aberta e esta é uma sílaba fechada. Quando eu ponho esse at aqui no final, o que vai acontecer com as sílabas? O que era 2 sílabas vira uma sílaba só. Por quê? Porque esse mal virou uma sílaba só. Você não pode deixar essas 2 vogais aqui, porque seria melê. E não é melê, é mal. É uma sílaba só. Então, essa modificação acontece por causa da mudança da acentuação tônica. Você quer a regra correta? Você vem aqui, gramática instrumental, você tem... quer ver? No próprio Futato, vamos pegar o Futato, porque vocês têm o Futato. Lá no Futato, tem uma lição aqui, bem no comecinho, que é a seguinte, deixa eu achar o nome dela aqui. Substantivo, pronomes, frases com verbos. Ele vai explicar por que ele... tá aqui, ó, lição 8, mudança de vogais. Então, mudanças de vogais. Vamos lá. Existem sílabas abertas, como exemplo, chá, constituída de uma consoante mais vogal. Existem sílabas fechadas, como lar, constituída de uma consoante, uma vogal e uma consoante. E a última sílaba, normalmente, é a sílaba tônica. As sílabas também podem ser definidas quanto à tonicidade. Então, a sílaba tônica é acentuada, mas você tem a tônica, a pré-tônica e a propré-tônica. No caso da palavra davar, quando você acrescenta um in, ela deixa de ser davar e seria davarim. Mas o judeu, o hebraico, não suporta uma palavra que tenha tantas sílabas longas. O que acontece? Como a tônica passou a ser a última, a pré-tônica mantém a vogal, mas a própria tônica vai ter a sua vogal reduzida a shevá. Isso é uma regra. Continuando. Sílabas nas quais as vogais podem ocorrer. Vogais longas por posição ocorrem numa sílaba aberta, como, por exemplo, rolenvaven em rolar. Rolan é a eternidade. Uma sílaba fechada acentuada, como, por exemplo, rolenvaven em arrot. Arrot. Então, essas regras, vogais longas por natureza, ocorrem tal e tal. Quando você aplica estas regras com as mudanças das palavras, você chega nestas mudanças que ocorrem nas vogais quando você muda, acrescenta algum sufixo, você muda a tonicidade, para dar o equilíbrio da palavra, você tem que voltar lá, recordar todas aquelas regras e aplicá-las para que elas estejam, para que a palavra esteja certa. Então, minha sugestão, dá uma olhada no capítulo 8 e tenta decorar aquelas regras que você vai conseguir fazer isso com qualquer palavra quando acrescentar alguma coisa. Tá? As regras estão aqui. Olha aí, ó, reduzidas a shevá, em substantivos, onde que está aqui? Ó, em substantivos, tal. Agora, vamos ver isso na prática, quer ver? Olha, as regras estão todas aqui. Então, vamos aplicar as regras aos substantivos. Então, vamos lá.
Uma vez que as diversas vogais podem ocorrer apenas num tipo específico de sílaba, e que a tonicidade normalmente se encontra na última sílaba, quando um sufixo é acrescentado a um substantivo, as sílabas anteriores podem mudar de caráter, passando, por exemplo, de uma sílaba pretônica aberta para uma propretônica aberta. Em decorrência disso, o acréscimo do sufixo pode produzir mudanças nas vogais. Você estará mais bem preparado para ler a Bíblia em hebraico se compreender parte da dinâmica da mudança de vogais nos substantivos. Quando um sufixo é acrescentado a um substantivo, o primeiro passo é tentar reduzir a vogal na sílaba propretônica, até Shevá, que é no caso do davar, vira devarim. Por vezes, a vogal na sílaba propretônica não pode ser reduzida, porque é uma vogal longa proposição. Se ela é uma vogal longa proposição, né, como, por exemplo, rolam, é uma vogal longa. Se eu colocar um sufixo, vai ficar rolamim. Então, eu não posso mudar. Ela só vai mudar se não for uma vogal longa proposição. Por vezes, a vogal propretônica não pode ser reduzida porque se encontra numa sílaba fechada. No caso, por exemplo, mishpat. Mishpat é uma sílaba fechada, porque ele tem já um shevá aqui. Então, ela vai continuar mishpatim. Então, tá bom, não muda. Quando a vogal é kametz ou tserê, ela vai ser reduzida a shevá, que é o caso do davar. Davar vira devarim. Levav, que é coração, vira le é com serê, vira shevá. Quando não é possível realizar qualquer redução vocálica na sílaba propretônica, o segundo passo é tentar reduzir a vogal na sílaba pretônica. Então, se você pegar essas regras aqui e for aplicando, vai funcionar. Ok? Então, voltando aqui, nossos sufixos, né, possessivos, a gente estava dando uma olhada nas palavras femininas. E aí eu estava explicando para vocês o que acontece com a palavra feminina. Olha aqui. A palavra feminina, que seria malchá, que malchá ou malká, tem que ser transformada na sua forma, chamada forma de construto. Malchá vira malkat. E aí você pode acrescentar, vamos dizer que seja seja o rei, seja a tua rainha, ó mulher. Estou falando com a mulher, estou dizendo que a rainha é dela, é tua. O que eu vou fazer? Eu vou acrescentar um kaf final, não, um kaf final, e um shevá embaixo do kaf final. Está aqui, ó. E por causa, olha só, esta letra aqui, ela ficou sem vogal. O que eu faço quando uma letra fica sem vogal? Eu preencho com shevá. Então, malkat, né? No caso é malkat re. Malkat re. Seria a rainha tua, mulher. Se fosse homem, seria a rainha, a tua rainha, porque em português a gente, mesmo que é homem, a gente diz tua. Então, vamos lá. Mas em hebraico você vai ter que mudar para... Uma delas tem que sair aqui. Sai entra esse aqui no lugar. Malkatha. Malkatha.
Tá? Esse Ra aqui não é tônico, então ele fica Malkatha. Malkatha. Deu para entender? Vocês estão com uma cara de quem entenderam tudo. Vamos continuar aqui. Então, o problema é quando junta, Heber. Eu também sei, eu também vivo dizendo isso para o meu professor de hebraico lá. Vocês entenderam? Eu entendi tudo, professor. O problema vai ser quando juntar. Né? Exatamente. É isso aí. Vamos lá. Voltando aqui, olha. Então, o que eu faço com as palavras femininas? Eu transformo elas em construto, que é essa finalzinho aqui, at. Eu vou acrescentar aqueles mesmos sufixos que a gente já aprendeu. Está aqui. Bom, vamos lá. Aqui ele vai explicar algumas mudanças, né? Por exemplo, eu estou indo para o final aqui, deixa eu voltar aqui. Ó, forma de diferentes substantivos antes dos sufixos. Uma vez que o acréscimo de um sufixo a um substantivo, aí respondendo a tua pergunta, viu, como é seu nome? João, né? João Paulo. Então, uma vez que o acréscimo de um sufixo a um substantivo resulta no deslocamento do acento para o sufixo, ocorrerá uma alteração na natureza das sílabas precedentes. E, como resultado, as vogais mudarão de acordo com as regras anteriormente aprendidas no capítulo 8. Então, vamos lá. Davar. Davar é uma palavra que tem duas sílabas, da-va. A primeira sílaba é aberta e a segunda sílaba é fechada. É uma palavra oxítona, davar. Quando eu acrescento um sufixo aqui, então, por exemplo, eu quero dizer que... Aqui ele vai dar o exemplo aqui, né? Ó, davar. Quando eu acrescento um sufixo de plural, o acento muda para o resh. O que era simplesmente aqui, vira uma sílaba. Esta sílaba que era fechada, era uma sílaba fechada, vira uma sílaba aberta. E esta sílaba aqui, que era uma sílaba fechada, mas era pretônica, ela vira propretônica. Então, o que vai acontecer? Por ela virar propretônica, reduz o kametz sheba. Essa aqui, que é a pretônica, ela mantém a sílaba aqui. E aqui, a tônica, como tem uma vogal longa por natureza, não muda nada. Então, de modo que davar se transforma, quando eu acrescento, por exemplo, o sufixo o, ela vai se transformar em devarou, né? Seria devarou. Por quê? Notem, de é a propretônica, uma sílaba aberta. Ba é a pretônica, é uma sílaba aberta. E essa aqui é a tônica. A propretônica não pode ter letra longa. Não pode, a não ser que seja longa por natureza. Quais são as longas? Patá e serê. As outras longas são longas por natureza, que é o hirek, e o shurek e o holen. São as três longas por natureza. Essas não mudam, essas vão ficar do jeito que são. Elas vão ser sempre longas. As duas que são longas por posição, que é o kametz e o serê, reduzem a shevá. E aí, quando eu acrescento numa palavra como davar um sufixo, em todos os casos ele vai virar devá, e aí a palavra vai ter o sufixo aqui no final. Ó. Então tá aqui, ó. Esse exemplo aqui. Outros exemplos são levav, né?
Levav, ó, levav tem serê. Ele vira shevá. Porque a pré-tônica virou pró-pré-tônica. Levavo. Makom. Makomô vira mekomô. Porque esse kametz reduz a shevá, porque a pré-tônica makom virou pró-pré-tônica. Navi, profeta. Nevio. Ok? Então, sempre que você a palavra vira proparoxítona, a letra aqui vira shevá. A principal mudança é que a vogal longa, por natureza, em sílabas pretônicas, é reduzida a shevá. Eu falei longa por posição, né? Longa por natureza. Aí ele vai mostrar aqui o caso de palavras como nefesh, sefer e boker, que é dia, manhã, sefer é livro e nefesh é alma. E tem também meler, que a gente mostrou o exemplo. O que acontece com essas palavras? As vogais em substantivos segolados, com sufixos, não podem ser explicadas pela regra de redução vocálica. Por exemplo, nefesh vira nafesho. Lembra que eu falei para vocês? Vê um patá aqui, nafesho. Originalmente, substantivos segolados eram substantivos de uma sílaba com A, I ou U, breve depois da primeira consoante. A vogal breve originada é preservada nas formas com sufixo possessivo. No caso aqui, o nefesh ficou escondido. Deixa eu pegar o nefesh aqui. Está aqui. Está aqui, olha. Nefesh virou nafsho. Sefer. Legal esse. Nefesh virou nafsho. Sefer virou sifro. E boker virou bakro. Por quê? Ele vai explicar aqui embaixo. Substantivos com serê na primeira sílaba sempre serão substantivos segolados da classe I. Então, ele vira I. Ó, sefer vira I. Substantivo com rolen, como esse caso aqui, boker, na primeira sílaba, sempre serão substantivos segolados da classe U. Então, ele vira A. É a vogal breve da classe U. E aí ele vai explicar essas formas que a gente acha que são anômalas, mas que tem regras para isso. Ok? Gente, nós temos mais uma aula, né? Para encerrar o semestre, é isso mesmo? Para encerrar a primeira etapa, sim. Então, para essa aula, eu vou fazer um exercício para vocês, onde a gente vai colocar e vai aplicar as coisas que nós aprendemos nesse semestre. Como é um exercício um pouco mais trabalhoso, eu vou dar um tempo um pouco maior e ele vai valer mais pontos. Ok? Para vocês poderem ter, vocês já têm vários pontos aí, para vocês poderem ter uma espécie assim de teste geral. Esse exercício, pelo andar da carruagem, a impressão que eu tenho é que vocês não vão ficar não vão precisar de recuperação. Mas, se precisar, eu vou preparar isso já para nas semanas depois, logo depois daquilo, vocês me entregando
eu já vou corrigir, já vou dizer quem vai precisar ou não de recuperação, e aí a gente vai ter mais uma aula de recuperação, e eu vou fazer um teste que vai ajudar vocês a recuperarem. Tá bom? Um teste simples, não vai ser um teste complicado, não. Entendeu, Felipe? Professor, teste simples em hebraico, isso é um paradoxo. É um paradoxo, mas é um paradoxo possível. Então, gente, olha só. Eu vou colocar para vocês um exercício mais ou menos da seguinte forma. Eu vou colocar um texto para vocês e eu vou querer que vocês identifiquem os verbos, os substantivos e os pronomes. Que foi o básico. Oi? Tem tradução? Olha, a tradução é decorrente. Depois que vocês identificam tudo, a tradução é mole. Tá? O que vai valer? O que vai valer? Vai valer a identificação. Ok? Eu vou colocar, e aí eu vou ficar à disposição de vocês para tirar as dúvidas durante essa semana. E aí, até a semana que vem, eu estou pensando fazer com vocês um trabalho, esse trabalho juntos na próxima semana, e dá para vocês mais 2 ou 3 dias para vocês me entregarem, porque vocês vão ter a oportunidade de corrigir algumas coisas na semana que vem. Deu para entender qual é a ideia? É um trabalho que eu quero que vocês trabalhem durante essa semana e que no domingo, e que na aula que vem nós vamos fazer juntos. Então, procurem não faltar na aula que vem. Combinado? Atividade quando? Atividade... Você vai postar o exercício amanhã? Eu quero ver se eu posto hoje à noite, mas como eu não jantei ainda, eu vou jantar e eu volto aqui para terminar o exercício e postá-lo, porque eu ainda estou preparando. Aí a gente vai tentando fazer, eu não entendi. Vocês vão tentar fazer durante a semana. Próxima aula, nós vamos fazê-lo juntos aqui. Está valendo nota, mas eu vou fazer junto com vocês. Entendi. Deu para entender? Entendi. Estou dando mole para vocês aqui. Que aí vocês vão ter mais 2 ou 3 dias. Qual, professor? Vocês vão ter mais 2 ou 3 dias para me entregar. Depois da aula. Depois da aula. Ok? O exercício é um pouco mais trabalhoso. É um exercício que vai exigir de vocês aquilo que a gente estudou durante esse semestre. Mas, como eu não quero prejudicar vocês, eu quero fazer junto com vocês o exercício. E vocês terem a oportunidade de tirar uma boa nota. Ok? Combinado? Legal. Gente, muito obrigado. Deus os abençoe. E, obrigado, professor. Se Deus quiser, eu estarei postando o exercício hoje, no máximo até amanhã. Porque pode ser que depois que eu jante, me dê uma moleza, que eu já tomei o meu calmante aqui, e aí eu não consiga terminar o exercício. Mas aí até amanhã cedo eu termino e posto para vocês o mais rápido possível. Tá bom? E eu prometo a vocês, caso eu atrase, cada dia que eu atrase, eu dou um dia a mais para vocês. Tá bom? Valeu, professor. Gente, valeu, professor. Até mais. Boa aula, bom descanso para vocês. Professor. Deus os abençoe. E pega firme aí que vocês vão conseguir. Amém. Não é difícil, não. Não, Até mais. Eu também acho que não é difícil, não.
Espero. Até mais, professor. Não, se Deus quiser.